Eu tive uma babá. Na verdade, assim, a minha mãe. Meus pais sempre trabalhavam fora e minha mãe pegou uma pessoa chamada Teresa, que era uma pessoa, inclusive, da família, pra cuidar de mim e do meu irmão Douglas, que eu falei mais cedo pra vocês. E, cara, a Teresa, ela era uma pessoa. Ela já faleceu, mas assim, quando ela esteve aqui em casa, ela foi uma pessoa que ela foi muito ruim, assim, pra mim. Eu considero ela muito ruim. Ela era uma pessoa... Sabe qual pessoa que eu vejo ela? Claro que hoje ela não tá mais... Eu não tô falando mal dela, mas eu tô falando o que eu passei. Eu já falei isso muito com o meu terapeuta também. Eu tenho o direito de contar o que eu passei, o que eu lembro. Não tô falando mal dela. Mas... eu me lembro que ela morou um tempo aqui na minha casa. E como meus pais trabalhavam fora, ela ficava meio que ficava com a gente o dia inteiro. E sabe qual é a personificação dela pra mim? Você já tirou Matilda? O filme Matilda? É tipo a diretora da escola. Era exatamente daquele jeito. Ela era gordona, ela tinha um cabelo que ela curto. E ela... Eu vou falar as coisas que ela fazia comigo. Primeiro, a coisa que mais que ela fazia comigo que eu odiava... Eu não era... Eu tinha uns 10, 11 anos, 12... Mais ou menos isso. E meu irmão era mais novo. Meu irmão é 7 anos mais novo que eu. Então ele tinha lá uns 5, 6, alguma coisa assim. Ou eu era mais novo que isso, eu não me lembro. Mas eu lembro que era essa faixa de idade. A Teresa colocava o tanto de comida no meu prato, o tanto que ela achava que eu devia comer. E ela me obrigava a comer tudo. Às vezes eu tava cheio, lotado. Ela me obrigava a comer toda a comida. Eu sempre passava mal, mas eu não falava pros meus pais. Ó, um desabafo aqui. Mas ela me fazia comer toda a comida. Era um abuso psicológico absurdo. A Teresa, todos os dias, isso eu considero mais ou menos. Porque todos os dias, quando dava 2 da tarde, ela me colocava sentado na mesa, fazia eu abrir os cadernos e fazia eu estudar. Todos os dias. Todos os dias. Às vezes eu não estudava, queria mexer no meu bichinho virtual. Mas... ela me fazia estudar todos os dias. Quando dava umas 5 horas, eu lembro que passava Chaves no SBT, ela deixava eu sair da cozinha e deixava eu assistir Chaves na sala. Mas isso eu ainda considero, tipo, um pouco abusivo, porque era todos os dias, mas eu lembro que eu tirava ótimas notas. Então, ok. A Jéssica Silveira falou, nossa, lembrei da cena do bolo. Sim, ela fazia exatamente isso. Teve uma vez que ela botou eu pra comer, eu lembro que ela fez frango, eu não gostava muito de frango, mas ela falou que eu tinha que aprender a comer tudo. Ela botou frango cozido, que eu não gostava, não gosto até hoje. E ela falou, você vai aprender a comer. Aí nesse dia eu falei, Eu pensei comigo, então eu vou comer tudo. Eu comi tudo e muito rápido. Eu falei, Teresa, terminei. Aí sabe o que ela fez? Então eu vou pôr mais. E pôs mais comida pra eu comer. Eu não aguentava mais. E ela fazia isso com meu irmão também, com o Douglas. Ele lembra, ele pode comprovar. Ele mora em Portugal agora, tá casado. Mas o que ele fazia? O que ela fazia com meu irmão? Meu irmão usava fralda. Ela deixava meu irmão na cadeirinha, colocava o tanto de comida que ela achava que ele deveria comer. Ele não aguentava mais. Ele não aguentava mais. E aí ela ficava, vai comer. E aí ela me tirava da cozinha, porque às vezes eu ficava perto dele, falando assim, come, Douglas, come. E ela falava, sai daí. Ela me colocava na sala, fechava a porta da cozinha, que era uma porta sanfonada. Eu ainda vou escrever uma história de terror que vai chamar Teresa. Me desculpem as Teresas vivas, mas eu me lembro muito disso. E meu irmão ficava com a boca cheia de comida, falando, te amo, Tê, pra ver se ela liberava ele. E eu ouvia isso da sala. Hoje em dia ela estaria presa se ela fizesse isso, se a gente contasse. Tá? E aí ela fazia meu irmão comer tudo. E ela nunca bateu na gente, mas ela saiu da minha casa porque ela me agrediu. Eu vou chegar nessa conta já. E aí ela deixava meu irmão sozinho na cozinha de fralda, sentadinho na cadeirinha, e ele ficava, te amo, Tê, te amo, com a boca cheia, não aguentava mais comer. E ela, vai comer, come. Como
como empregada doméstica, ela era perfeita. Ela era tipo a perfeita. Uma vez ela pegou um tênis todo surrado meu, ela deixou ele branco, ela deixou ele perfeito. A casa era impecável, mas quem mandava na casa na época era ela. Porque meus pais não tinham... Os meus pais trabalhavam muito, eles não viam isso. E a gente não falava para os meus pais. Tem uma cabeleireira, que ela é minha amiga até hoje. Ela é mãe de um grande amigo meu, do Leandro. Essa cabeleireira, ela me conta até hoje. Um dia ela chegou pra mim e perguntou. Ela falou assim: Daniel, por que aquela babá, eu tinha dó de você? Porque ela parece que não gostava de você. Porque ela ia com meu irmão Douglas cortar o cabelo. Ela sentava na cadeira de cabeleireiro e sentava com o Douglas no colo. O Douglas ficava sentado no colo dela pra cortar o cabelo. E eu ficava atrás. E aí ela ficava brigando comigo, falando que esse moleque, ele é bagunceiro, e eu não tava fazendo nada. E a cabeleireira fala pra mim, ela me lembrou, ela falou: nossa, Daniel, eu falei pra sua mãe que ela maltratava você. Então não sei se também, não sei, assim, porque se ela não gostava de mim, eu não sei. Só sei que comigo ela era... Tem até um vídeo, que eu preciso achar esse vídeo, que é um vídeo de um aniversário, que meu irmão tá balançando num cavalinho, e eu tô na frente dele assim: vai, balança, balança. Eu lembro que ela olha pra mim com o olho pegando fogo. Ela fala assim: cala a boca. E ela volta a balançar com meu irmão assim. E eu me lembro, eu morria de medo da Tereza. E eu levo isso na terapia até hoje. Eu levo isso na terapia. Uma vez ela mandou eu lavar a louça, e ela mandou eu lavar a louça e tal, e eu não alcançava muito a pia. E ela não deixava eu pegar a cadeira e subir pra lavar a louça. Ela falava: você vai lavar a louça que você comeu. Ok, a gente aprender, mas aprender... E ela não deixava eu pegar uma cadeira pra subir, que ela falava que eu ia cair. Eu falava: tá bom. Ela falava: você vai pegar a louça, você vai ensaboar a louça aqui, depois você vai colocar todas aqui e você vai enxaguar. Isso eu alcançava. Só que eu fazia meio assim, porque eu não alcançava muito a pia. Aí um dia eu falei: terminei. Eu lavei a louça toda, coloquei no escorredor. Ela falou: não, você não terminou não, falta lavar a pia. Todas as vezes que eu vou lavar a louça aqui na minha casa, eu lembro da Tereza. Que ela falou assim: você não terminou não, você tem que lavar a pia, esfregar a pia. Aí ela falou, eu falei: mas eu não alcanço a pia. Ela falou: alcança, se vira. E eu tive que lavar a pia. Aí eu me lembro que eu batia o meu lado assim na pia, e ela: muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Teve uma outra época que o meu pai... uma vez, meu pai saiu mais cedo do trabalho, alguma coisa assim. E aí eu assistia Chaves. Eu lembro que no SBT passava Chaves, era 5 e pouco. E depois passava a Escolinha do Golias. Nossa, um programa que eu queria assistir. E começava às 6 horas. E aí, às 6 horas, começava a novela na Globo, né? E ela assistia a novela. E aí, todas as vezes, eu queria assistir a Escolinha do Golias e ela não deixava, porque a gente só tinha uma televisão em casa. E aí, uma vez, meu pai saiu mais cedo do trabalho, tava em casa. E aí o meu pai... Eu falei: hoje eu vou falar pro meu pai. Aí na hora que terminou o Chaves, ela mudou pro 5, né? Que era o 5, era a Globo. Aí ela falou: vou assistir a novela. Aí eu falei: pai, mas eu queria assistir a Escolinha do Golias. Aí meu pai falou: deixa ele assistir, Tereza. Foi lá e mudou e voltou pro canal SBT. Falou: deixa ele assistir. Meu pai, dono da casa. Ela veio, mudou e falou assim: é assim que você educa seu filho? Ele já assistiu a parte dele, agora eu vou assistir minha novela. Eu e meu pai ficamos assim no sofá. Aí minha mãe falou: você não bota ordem nela? E tal. Aí, o que aconteceu um dia? Ela nunca me bateu, mas era um abuso psicológico. Ela não me deixava dormir à tarde nem por decreto. O meu irmão mais novo, Douglas, ela fazia ele dormir, ele tinha horário pra dormir, mas ela não me deixava dormir à tarde. Eu deitava no sofá, eu lembro que passava punk, e às vezes ela tava fazendo os crochê dela, e ela não deixava eu dormir. Aí um dia, ela jogou água na minha cara, porque eu dormi. Você acredita? Ela jogou água na minha cara. Eu dormi, criança, no sofá, ela veio e fez assim com o copo. Aí eu acordei, aí ela... Falei que não era pra dormir. A sua hora de dormir é à noite. Eu estudava de manhã. Como que ela saiu daqui de casa? Ela veio um dia... Ela tava brava com alguma coisa, não lembro. E ela veio e me beliscou nesse braço aqui, no direito. Tanto que eu falei que eu vou fazer uma tatuagem aqui pra esconder esse... Eu não tenho marca até hoje, claro que não. Mas pra fazer uma tatuagem em cima de tudo isso. E eu vou fazer um Ouija, só pra conversar com ela. Falar: onde você tá? Onde você tá? Ela veio e me deu um beliscão, não sei que ela tava nervosa. Meu pai não tinha chegado. E aí nesse dia eu falei: eu vou enfrentar essa véia hoje. E eu falei: não doeu. Ela veio e me deu outro beliscão no mesmo lugar. Falou: agora vai doer.
E torceu assim, ó. Eu falei, ainda não doeu. Mas tava muita dor, muita. Ela veio, deu um terceiro. Nossa, mas gente, eu vi estrela. Aí eu falei, continua não doendo. Nessa hora, meu pai chegou. E aí, na hora que ele chegou, eu falei, olha, pai, olha, tipo, eu ouvi, foi bem ela dar o terceiro beliscão, eu ouvia o portão, eu falei, é agora. Aí eu falei, olha, pai, o que a Tereza fez. Na hora que eu mostrei, tava não tava roxo, tava várias cores. Eu lembro que tinha um amarelo, tinha um roxo, um vermelho, tava várias cores. Sabe quando você dá uma pancada e fica várias cores assim? Na hora que eu vi, eu comecei a chorar. Perder fôlego. Aí meu pai falou, olha o que você fez no braço do moleque. Eu lembro dessa frase. Olha o que você fez no braço do moleque. Ele me irritou, ele não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu lembro que minha mãe tava trabalhando, minha mãe chegava mais tarde que meu pai. Na hora que ela chegou, ela falou, Tereza, nós precisamos conversar. Aí ela, nós precisamos mesmo, porque o Daniel, papapá, papapá. Aí minha mãe falou, eu não quero saber, você não toca nos meus filhos. Vai embora dessa casa. Agora. Ela falou, não, eu quero pegar minhas coisas, então amanhã você vai embora. Dormiu uma noite aqui ainda. Foi embora. Passou um tempo, a Tereza foi trabalhar também de empregada doméstica na casa de outra pessoa em São Paulo, de outros parentes e tal. E ela sempre foi uma pessoa muito gorda. Ela emagreceu, eu nunca contei essa história pra vocês. Eu fico segurando o choro aqui, mas eu não tenho mais o que chorar, porque eu meio que perdoei ela, assim, sabe? E ela foi ficando muito sozinha. Ela era solteira, uma solteirona e tal. Eu desconfio que ela era lésbica, porque ela era muito general, assim. Não porque ela era agressiva, gente, pelo amor de Deus. É porque ela era muito... E eu acho que talvez por ela ser homossexual, ela não conseguia... Talvez ela via em mim um menino afeminado, sei lá. Essa é a teoria da minha cabeça. Mas eu sei que tudo isso que eu contei pra vocês é real. E aí eu me lembro que um dia ela ficou muito magra, ela emagreceu. Ela era meio assim... muito exagerada, sabe? Ela dava presente, por exemplo, pra minha afilhada, pra minha tia Laís, que eu contei a história hoje. Ela não levava uma roupa, ela levava 15 roupas pra menina, ela levava várias bonecas, ela era meio exagerada. E aí ela era meio surtada, assim, às vezes ela não queria falar comigo, às vezes ela queria... Uma vez eu lembro que eu tava voltando do meu trabalho, eu já tava fazendo faculdade, eu tinha terminado a faculdade. E ela me ligou, e eu vejo essa ligação como uma despedida e um pedido de perdão. Embora ela não pediu perdão efetivamente pra mim, mas eu sempre vi ela muito sozinha. Ela trabalhou numa família judia em São Paulo, um casal de judeus, e eles eram muito regrados. Então ela deu muito certo lá, porque ela era muito general, muito regrada. E aí eu me lembro que ela ligou e falou, oi Dani, como que você tá? Eu falei, oi Tê, eu tô bem, tô... E eu juro pra vocês, eu não levava a mágoa dela. Sabe quando eu fui ter raiva dela e mágoa dela? Na terapia. Quando eu descobri, eu falei, cara, essa mulher, ela implantou traumas em mim tão grandes que eu só consegui trazer pra terapia. Veja você. Só na terapia que eu consegui descobrir os muitos traumas que eu tinha. Porque, por exemplo, eu durmo até um pouco mais tarde. Eu fico emocionado porque a gente vai contando, né? Eu durmo até um pouco mais tarde na minha vida, ou eu durmo à tarde no domingo, eu fico me culpando. Aí eu falei pro terapeuta, nossa, mas eu não sei por que eu me culpo. Aí ele falou, mas meu, quem é a pessoa que fala que você não pode dormir até mais tarde quando você tá cansado de trabalhar? E aí vinha ela na minha cabeça. Então eu comecei a descobrir o monstro que ela foi comigo na terapia. Mas nessa ligação um dia, eu me lembro que eu tava na Estação Brás, eu até parei pra falar com ela, eu fiquei 40 minutos. Ela falou, Dani, me desculpa por tudo. Ela não falou desculpa por tudo, eu não lembro dela falando isso. Mas eu me lembro que ela falava assim, foi muito bom ter passado um momento com você. Você é um menino de ouro, você é um menino que deu certo, que fez faculdade. E aí eu vi uma pessoa muito sozinha nela. E vi ali como um pedido de perdão. Ela falou, vamos se encontrar um dia pra gente tomar um café, você tá tal. E eu falei, vamos, Tereza. Claro, eu chamava ela, vamos ter, né? Vamos sim, não sei o quê. Aí ela falou, eu falei, não guardo mágoas de você de maneira nenhuma, tal. Mas eu fui descobrir as mágoas depois na terapia. Hoje, atualmente, porque eu faço terapia faz 2 anos. É muito recente. Então, quase com 40 anos que eu fui descobrir traumas. Então, a gente carrega traumas, fantasmas,
demônios que eles estão muito escondidos e às vezes a gente fica se culpando por coisas. Por exemplo, essa coisa de comer o prato inteiro é uma coisa que agora que eu tô começando a não fazer. Às vezes eu coloco de zoião, coloco uma comida e eu como tudo pra não desperdiçar. Eu falo, porque eu não quero, vou jogar fora, vai tomar no seu... Sabe, assim? Eu xingo mesmo. Eu me xingo. Porque a gente carrega traumas. E eu falei pro meu terapeuta que um dia eu vou fazer um filme que vai chamar Teresa, a babá maldita. Porque ela foi realmente naquela época. E assim, podemos ter vários motivos, né, pra odiá-la. Mas ela também era uma pessoa sozinha, sabe? Era uma pessoa que não sabia... E aí teve uma oportunidade e me odiava. E por meu irmão, ela fazia essas coisas, mas o meu irmão é engraçado porque ela tratava muito bem meu irmão. Porque ele era criança. Mas uma coisa ela fazia também que eram pequenas coisas psicológicas, torturas psicológicas. Ela colocava meu irmão no piniquinho, enquanto meu irmão não fizesse cocô, ela não tirava ele de lá. Tem que aprender a fazer. E aí ele ficava horas com a bunda marcada, criança, sabe? E eu falei um dia que eu vou na sepultura dela. Ela tá sepultada no interior de São Paulo, Iaras. E eu falei que um dia eu vou lá e eu vou só pra... Sabe assim? É engraçado contar isso pra vocês hoje, porque é uma história de terror real da minha vida. Foram uns abusos psicológicos que demoraram muito tempo, mas que eu fiquei muito quieto durante muito tempo. E eu só fui contar pra minha mãe o beliscão. Hoje em dia eu vou falar pra minha mãe fala, nossa, me dói ouvir isso. E sabe por que eu tive gatilho disso? Porque eu assisti, agora no fim do ano, eu assisti vídeos do passado, de festas, e eu vi ela. E aí eu comecei a lembrar, e aí eu começava a xingar, eu falava, vai tomar no seu cu, sua otária, que não sei o quê. Porque aí eu falei, gente, eu guardei uma grande raiva por ela, sabe? Por isso que às vezes acontecem crimes. Eu não tô justificando crime nenhum, não. Mas, tipo, no caso da Diri lá, a mulher era louca com ela. E eu nunca pensei em fazer nada de mal pra ela. Mas eu achava que ela tava me educando, quando ela tava tendo uma tortura psicológica. E a Vera Lúcia falou, ela devia ter alguns transtornos. É verdade. Não sei. Mas vai se tratar, meu. Mas a gente tá falando de 20 anos atrás, entendeu? Se a gente já se a gente já não fala muito de tratamentos psicológicos hoje em dia, imagina 20 anos atrás. Mas o importante de verdade, assim, é que dentro do meu interior eu meio que a perdoei, eu não quero que ela levasse essa culpa. Eu entendo aquela ligação como uma ligação de despedida pra mim, porque pouco tempo depois ela morreu, teve um infarto, morreu com o aparelho na mão, assim, faleceu. Mas eu passei poucas e boas na casa dos meus pais com a Teresa. E eu vou fazer um filme de terror chamado Teresa. Soltei. Nossa, eu nunca contei isso pra ninguém. Contei só pra terapia. E descobri que eu vivi uma história de terror e não sabia. Vamos pro próximo relato? Que pesou o clima, né? Pesou, né, Sara? Foi pesado. Ai. Mas tá tudo bem agora, né? Tá tudo certo. Não, agora tá tudo bem. Eu choro assim, claro, né? A gente traz traumas de antigamente, porque a gente vai lembrando, né? Se a gente ficar lembrando e corroendo, mexendo na ferida ali, a ferida vai doer. Sim. Mas não tem mais o que eu fazer. Eu vou fazer o quê? Eu vou lá no túmulo dela e vou cuspir no túmulo dela? Vontade não me falta. Mas eu não tenho mais... De verdade, eu não tenho ódio dela. Eu lembro como que filha da... Sabe assim? Mas talvez se hoje em dia eu não vou mais sofrer isso, porque eu sei que eu passei por um abuso psicológico de alguém que, se fizer, eu já vou interpretar. É engraçado que quando a gente passa por abuso psicológico, a gente às vezes não descobre que a gente tá no abuso psicológico, né? Ai, gente, vou terminar por aqui.